Senhor, venha de encontro com as nossas vidas, Pai. Pai, nós reconhecemos que não somos nada sem Ti, Pai. Mas que a Tua presença venha estar dentro de nós, Pai. E que nessa noite nós venhamos sair cheios, Pai. Não da mesma forma que nós entramos, Pai. Mas que nós venhamos ser cheios, que nós venhamos ser cheios até transbordar, Pai. Que nosso eu diminua, Pai, para que Tu cresça nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Aleluia. Senhor, nós Te exaltamos, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. E o Teu reino, diga isso, o Teu reino. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Declare: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino, Deus, Teu reino é sempre eterno, firmado
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levante suas mãos para os céus. O teu reino é sempre eterno. Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor vem quebrar todo o gelo, Pai. Que o Senhor vem estar aqui neste lugar, Pai. Nós não aceitamos, Pai, não ter um fogo aqui, Pai. Nós queremos que o teu fogo caia sobre este lugar, Senhor. A tua igreja te adora. Declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia! O Senhor está aqui. Será que você pode aplaudir mais forte ao Santo Espírito, a majestade que está aqui neste lugar? Oh, Senhor, nos alcança com o teu amor, Pai. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. A igreja declara: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor dele está aqui neste lugar. Ele quer te dar um abraço, dê liberdade a ele. Oh, 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 oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Senhor, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olha o que o amor dele faz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas, Pai. Nosso sentimento é de gratidão ao teu nome. Nós te exaltamos, te adoramos. Aleluia. O Espírito Santo já está pegando pessoas aqui neste lugar. Ele quer queimar em você, mas você tem que dar liberdade a Ele. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus neste lugar. Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus, amém ou não amém? Antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero compartilhar aqui um texto com os irmãos. Nós já vamos apresentar as ofertas, os dízimos. Você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, já pega na mão aí. Nós vamos voltar o jeito que a gente fazia. Vai passar um obreiro aí, vai estar recolhendo os dízimos da casa do Senhor. Quero ler aqui um texto muito conhecido, que é no Antigo Testamento. E tem coisas que a gente não quer fazer o que está no Antigo Testamento e queremos fazer somente o que está no Novo Testamento. Mas o livro de Malaquias é o antigo, os Salmos também é. Então não tem como a gente querer pegar os Salmos 23 e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pasto, guia-me pelas águas tranquilas, e assim sucessivamente, e deixar de aplicar Malaquias também, que é no Antigo Testamento. E olha o que a Bíblia diz. Malaquias capítulo 3 e o verso 10. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho.
contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhos de dores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com você. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso que vós, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, os abandonaram as minhas leis, então as cumpre. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que voltaremos? Eu pergunto: será que alguém pode mudar, pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me pergunta como é que estão roubando. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu os amaldiçoo, a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vós mais ricas bênçãos. Amém, meus irmãos? Essa aqui é um texto em uma Bíblia que é aplicada mais ou menos na linguagem de hoje. Então, é o que o Senhor estava falando com o povo dele. O povo que o Senhor tirou lá do Egito. O povo que o Senhor tirou lá da escravidão. O povo que o Senhor guiou eles pelo deserto. E chegou um momento na vida do povo que o povo queria levar para o Senhor somente aquilo que era resto, somente aquilo que era defeituoso. O povo também queria cuidar das suas coisas e não queria cuidar das coisas de Deus. Então foi preciso Deus tratar com dureza. Foi preciso Deus chamar o povo e falar: ó, vocês estão me roubando. E nós sabemos que todo ladrão que rouba aqui no secular, rouba casa, rouba carro, rouba o que for, tem as consequências. E qual é as consequências de um ladrão? Tem várias. Em meio de várias, é ser preso, é morrer, é trocar tiro com a polícia. As consequências não são boas. Assim há consequências também na nossa vida, quando nós tocamos naquilo que não é nosso, naquilo que é de Deus. E foi por isso que Deus falou: traga todos os dízimos e oferta na minha casa. Então o que é de Deus é de Deus. Lembra lá em Gênesis? Deus falou para Adão: ó, pode comer tudo que está no jardim, só tem uma árvore que você não pode tocar nela, porque se tocar morre. Deus tinha dado 90% para Adão e Eva, mas o 10% era de Deus. E mesmo os 10% eles foi lá e tocou e acabou morrendo espiritualmente. Então o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César, e assim nós somos fiéis com o Senhor. Pega a tua oferta agora, o teu dízimo, a tua fidelidade. Pastor, eu não tenho hoje, mas Deus vai te dar condições para você ter, em nome de Jesus. Naquele tempo trazia-se o mantimento, trazia o alimento, levava no templo, porque já tinha um templo. Hoje nós usamos tudo que é ofertado e dizimado para a obra de Deus, para a manutenção na casa de Deus. A gente paga 1.500 de aluguel aqui, a gente paga quase R$300 de água e luz, manutenção daquilo que precisa. Então isso aí é aplicado na obra de Deus. Pega a tua oferta, pega o teu dízimo e vamos apresentar ao Senhor Deus.
Pai, nós apresentamos agora a fidelidade do teu filho. Nós apresentamos agora, Deus, as ofertas e os dízimos que são consagrados agora para a tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que agora aplica-se uma lei, chamada a lei da semeadora. A lei que nós semeamos. E o semear não é só no dinheiro, semear em tudo. E tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não vai abrir as portas, mas o Senhor vai abrir as janelas do céu, quando se trata em prosperidade. Então honra, Senhor, o teu filho e a tua filha, repreendendo o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor da vida deles. Nós oramos agora, abençoa cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o obreiro vai passando aí, você pode colocar a tua oferta, teu dízimo. Você que não é dizimista e quer ser, pega um envelope, ajude a obra de Deus. Não é fácil para quem está na obra de Deus, e quando chega os dias de pagar o aluguel, a gente quase nem dorme direito, porque a gente vive pela fé. E pela fé é você acreditar naquilo que não existe, mas você toma posse do sobrenatural. Abra a tua Bíblia, nós já vamos para a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, no seu capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. O Senhor esta tarde me deu esse texto para compartilhar com os irmãos, e eu gostaria de trazer à memória o que o Senhor colocou no meu coração. Como diz o sábio Salomão quando escreve Eclesiastes, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nos dá esperança, a gente tem que trazer à memória e praticar. Só quem achou, diga amém. Gênesis 15 e o verso 1 diz assim: depois disso, em outras traduções diz, depois dessas coisas, Abrão, que ainda o seu nome não era Abraão, uma letra a menos, Abrão, teve uma visão. Ele teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abrão, não tenha medo, eu sou o teu escudo. De todo o perigo lhe darei grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, o Damasceno, é quem vai herdar todo o que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Quando a gente olha para o livro do Gênesis, principalmente no capítulo 12, a gente tem uma narrativa do capítulo 15, porque o capítulo 15 é um chacoalhão, é um impacto que Deus dá a Abrão. Seu nome ainda não era Abraão, mas vamos usar o nome Abraão, que somos mais familiarizados. É Abraão, quer dizer
pai elevado. Abraão quer dizer pai de multidões. No capítulo 12, veja bem aqui que quando a gente faz um paralelo do capítulo 12 para o capítulo 15, você vai ver Deus se apresentando de forma diferente para Abraão. O capítulo 12, a Bíblia diz que Deus se apresenta de forma auditiva. Quer dizer, Deus fala com Abraão. Então Abraão não vê, mas Abraão escuta a voz de Deus. E no capítulo 12 a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. E Deus fala assim: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão, ele não vê Deus, mas ele ouve a voz de Deus. Qual é o significado? Ele ouviu uma voz que era diferenciado. Ele não ouviu vozes, ele ouviu uma voz diferente. Porque segundo a história, segundo os estudiosos, diz que Abraão vivia no meio de uma idolatria. Seu pai Terá era fabricante de imagens e escultura. E um dos deuses que eles adoravam chamava Marduk. Só que quando Abraão ouviu uma voz, aquela voz não foi de outra pessoa, dos seus parentes. Aquela voz ecoou do céu, desceu até o coração dele, e ele entendeu que quem falara com ele não era da terra, mas era do céu. E a ordem de Deus era: saia da tua casa, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Veja bem que a bênção de Deus, ela está vinculada com promessa. A bênção de Deus, ela está vinculada com o ide. A bênção de Deus, ela está vinculada com processo. E qual era? Sai, larga e vai. E daí o que vai acontecer? Olha o que Deus vai fazer. Quando a bênção dele está vinculada com obediência. Quando você ir, quando você deixar, quando você largar, e quando você ir para o lugar que eu te mostrarei, eu vou te abençoar grandemente. Vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. E tem mais para a tua vida: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Segura aí. E em ti será bendita todas as famílias da terra. Olha o que Deus estava falando para esse homem. E quando está no capítulo 12, Abraão não é mais um jovem, Abraão não é mais um adulto, Abraão é um ancião. Por quê? Porque adolescente é até os 12 anos, dos 12 anos aos 30 anos é jovem, dos 30 aos 70 é adulto, e dos 70 para lá já é ancião. Então Abraão não é adolescente, Abraão não é jovem, Abraão não é adulto, mas Abraão é ancião, porque ele tinha 75 anos de idade. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando o homem pensa em aposentar, quando o homem pensa em parar, Deus já está levantando para fazer a obra do Senhor, porque Deus com ele não tem o INSS, não. Com Deus não tem aposentadoria, não. Deus não olha para a idade do homem, Deus não olha para a idade e para o físico. Quando Deus chama, ele se responsabiliza pela sua chamada. Eu já quero aplicar algo para o teu coração. Quem sabe você está aqui hoje e achando que não tem condições, alguma coisa está acontecendo e você fala: não posso, por isso, por aquilo. Não, Deus está dizendo: se eu chamei, eu me responsabilizo em te dar vitória. Se eu
eu chamei, é eu quem vou contigo. Então aqui no capítulo 12, Abraão estava lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e Deus fala com Abrão, porque Deus fala. Quem acredita que Deus fala? Quem acredita que Deus fala? Quem já ouviu a voz de Deus? A voz de Deus não deixa dúvida, a voz de Deus não deixa a pessoa embaraçada. Quando Deus fala é diferente, arde o coração, e a gente sente vontade, motivação para prosseguir. Então a ordem de Deus é essa: sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Naquele tempo não tinha bússola, naquele tempo não tinha GPS, não, naquele tempo não tinha nenhum mecanismo como tem hoje, a tecnologia não. Qual era a tecnologia de Abraão? Era ser guiado por Deus, era ser guiado por Deus, porque o GPS do céu, ele nunca erra. O GPS do céu, ele nunca nos manda em uma direção contrária. O GPS do céu, ele nos leva para o caminho da nossa vitória. O que me chama a atenção é, no capítulo 12, Abraão escuta a voz de Deus. E eu quero liberar uma palavra profética aqui hoje. Tem pessoas que vai ouvir a voz de Deus falando com você acerca deste processo. Tem pessoas que vão ouvir a voz de Deus falando com você acerca desta promessa. Tem pessoas que vão ouvir a voz de Deus falando com você no meio desta prova, no meio deste vale, no meio desta decisão. Você vai ouvir a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque o profeta messiânico, no seu capítulo 59, no verso 1, ele diz assim: que o Senhor não está com seus ouvidos agravados para não poder ouvir, e nem com a sua mão encolhida para não poder ajudar. É por isso que o salmista, ele vai dizer: o nosso Deus é diferente. Ele tem mão e ele apalpa, ele tem pé e ele pisa, ele tem boca e ele fala. O teu Deus fala com você. Tem gente que fica correndo para lá e para cá, vai na casa do Joãozinho e o Joãozinho revela algo. Vai na casa da Mariazinha e a Mariazinha revela algo, e ele não sabe para onde ir, porque o Joãozinho falou uma coisa, a Mariazinha falou outra, e ele fica em dúvida. Mas eu prefiro ainda ouvir a voz daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que não deixa dúvida. A voz do Senhor. Quer ouvir Deus falar? Abra a tua Bíblia, leia a palavra de Deus, e Deus vai falar contigo. Eu me lembro uma vez que eu ouvi em uma aula de teologia, o professor estava falando que Deus fala, Deus fala, Deus fala, e ele contou uma história verídica, que o seu filho ia estudar em um país muito longe, e ele falou: meu filho, aonde você vai é precária a situação, mas eu vou te dar algo aqui, que isso vai ser a bússola da tua vida. Aqui você vai encontrar comida para você, aqui você vai encontrar luz para o teu caminho, aqui você vai encontrar providência para a tua vida. Aquele menino pegou uma Bíblia e ele ignorou, ele achou uma Bíblia. O que uma Bíblia vai fazer comigo naquele lugar tão caótico, naquele lugar tão difícil, naquele lugar tão
problemático. E ele começou a passar os tempos, começou as dificuldades vir, e ele ligava para o seu pai, e o seu pai falava: meu filho, vai ler a Bíblia, meu filho. E ele ficava com raiva do seu pai, porque ele falava: eu não estou precisando de ler a Bíblia, eu estou precisando de alimento, eu estou precisando de providência. E eu ligo para o meu pai, e ele manda eu abrir a Bíblia e ler. E toda vez que ele ligava para o seu pai falava: meu filho, abre a Bíblia e lê a Bíblia. Um dia, Michel, ele estava tão indignado com aquela situação, que ele falou: eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler, só de raiva, e depois eu vou falar para o meu pai. Não adianta nada, eu continuo com fome, eu continuo precisando, eu continuo na prova. Aí o dia que ele abriu a Bíblia, dentro da Bíblia, no Salmo 23, aonde está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tinha uma continha de dinheiro dentro da Bíblia. O que ele precisava não era só do dinheiro, mas era da palavra. Mas a partir do momento que ele abriu a Bíblia, a providência estava dentro da Bíblia. Ei, quer ouvir Deus falar? Abre a tua Bíblia e Deus tem palavra para a tua alma. Quando aquele menino abriu a Bíblia, ele viu: o Senhor é meu pastor. Só que dentro da Bíblia, o pai dele tinha colocado uma quantia de dinheiro para ele sobreviver naquele lugar. Enquanto ele não abria a Bíblia para ler, ele estava passando necessidade. Enquanto ele não abria a Bíblia para examinar as Escrituras, ele estava passando por necessidade. Mas a partir do momento que ele abriu a Bíblia, a providência estava dentro da Bíblia. O que eu e você precisamos não está no livro de alta ajuda. O que eu e você precisamos não está no jornal do momento do dia. Não, o que nós precisamos está dentro da Bíblia. Eu nunca vi alguém que é guiado, alguém que é levado, alguém que é orientado pela Bíblia parar, desistir, desanimar. Não. Por quê? Porque o salmista falou: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Não quer pecar? Tem a Bíblia dentro do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Agora a Bíblia diz que Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele sai. Ele tinha 75 anos de idade, já era um ancião. Só que ele sai, e do capítulo 12 até o capítulo 15 são 10 anos Abraão pelejando, peregrinando, andando, passando por adversidade. 10 anos. Deus prometeu. Já era 10 anos e ainda não tinha acontecido. Mas Abraão ouviu a voz de Deus. No capítulo 13, no capítulo 14, ele pega 318 homens. Não é escravo, 318 homens que assistia na tua casa. É aqueles que estavam dentro da casa de Abraão. Era o padeiro, o leiteiro, o que trabalhava para Abraão. E ele pega 318, vai lutar contra reis que tinha sequestrado o seu sobrinho. E a Bíblia diz que Abraão vai com 318 e vence a peleja. E chega agora no capítulo 15. E no capítulo 15, a Bíblia diz que começa assim: depois destas coisas. Qual é? Sair de Ur dos Caldeus, sair
da Mesopotâmia, peregrinar 10 anos, olhar para sua esposa, que quando ele sai, Sara é 10 anos mais nova do que Abraão. Então, se ele tinha 75 anos, Sara tinha 65 anos. Só que quando chega no capítulo 15, Abraão não tem mais 75 anos. Abraão agora tem 85 anos. Sara tem 75 anos. Se com 65 já era difícil, agora imagina com 75. Se com 75 Abraão já era difícil, agora imagina com 85. Por quê? Porque Deus, preste atenção, Deus é expert em deixar as coisas complicar para depois descomplicar. Por quê? Porque para mim e para você, quanto mais difícil fica, pior é para resolver. E para Deus, quanto mais difícil fica, melhor é para resolver. O Deus que tu serve, Ele permite as coisas ficar ruim, piorar, para depois melhorar. Eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que um dia, Jairo sai da tua casa, deixa a tua filha enferma, vai até Jesus, chega até Jesus, a filha estava enferma, mas quando ele está conversando com Jesus, chega um mensageiro e diz: para de perturbar o mestre, porque a tua filha morreu. Estava ruim, piorou. E daí Jesus deixou todo mundo, foi para a casa de Jairo, e aquilo que piorou melhorou para a glória de Deus. Pastor, o que é isso? Se tem algo na tua vida que estava ruim, piorou, Jesus está dizendo: eu chego e pego aquilo que piorou para melhorar, para a glória de Deus. Quem acredita, levanta a tua mão, porque para Deus nada é impossível. Será que você pode liberar uma palavra para alguém aí? Diga para ela: se está ruim, se piorou, fica tranquilo, porque o mestre está chegando para melhorar na tua vida. Tudo que piora, Jesus chega e melhora para a glória de Deus. Glória a Deus. O negócio é assim: tem hora que fica ruim e depois piora, aí Jesus chega e melhora. E eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Se piorou e parecia que ia melhorar, ficou ruim, é Jesus que está dizendo: deixa comigo, porque se fosse fácil, o médico resolvia. Se fosse fácil, o dinheiro resolvia. Se fosse fácil, o homem resolvia. Mas se piorou, é só Jesus Cristo de Nazaré para mudar esta situação. Se ficou ruim, piorou, Jesus está chegando para melhorar em nome de Jesus. Depois dessas coisas, a Bíblia diz que Abraão, olha como a Bíblia é linda. No capítulo 12, Abraão ouviu a voz de Deus. Mas no capítulo 15, a Bíblia diz que ele não vai ouvir. Mas a Bíblia diz: e teve uma visão. Que lindo, né? Num 12 ele ouviu, num 15 ele vai ver. Porque com Deus é com etapas. Você começa ouvindo e depois você começa enxergando. Primeiro você ouve e depois você vê o que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente que já quer ver para crer, e Deus está dizendo: começa a ouvir e depois tu vai enxergar o que eu vou fazer na tua vida. Primeiro, Abraão ouviu
e obedeceu. Segundo, Abraão viu e creu. Porque com Deus é assim. Primeiro nós ouvimos. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir não a palavra, porque ouvir a palavra ouve quem quer. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O que é isso? Pela palavra, queira você ou não, Deus é Deus para falar. Queira você ou não, uma hora você vai ter que ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então primeiro você ouve o que Deus tem na tua vida, e depois você enxerga o que Deus vai fazer na tua vida. Abraão começou ouvindo. Ouça o que Deus está falando contigo. Mas no capítulo 15, a Bíblia diz que depois de tudo aquilo, depois de ser provado, depois de ver o seu sobrinho Ló ser sequestrado, depois de enterrar o seu pai Terá, depois de tudo aquilo, Abraão vai ver. Quem sabe eu estou pregando para alguém que só está ouvindo. Ouvindo o que Deus vai fazer na tua vida, ouvindo o que Deus vai operar na tua vida. E o momento de ouvir, tem hora que a gente vacila. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ver, muitas vezes a gente quer enxergar. E há fases na nossa vida que basta só ouvir o que Deus tem para nós, e tá bom. Primeiro ouve o que Deus tem para a tua vida. Primeiro ouça o que Deus tem para a tua história. Depois de tudo isso, quando Abraão achava que não ia acontecer, Deus aparece para ele em visão. Sabe o que Deus estava dizendo? Agora você não vai só ouvir, evangelista Denilson. Agora você vai ver. Agora você vai enxergar. E eu quero liberar algo para alguém aqui hoje. A fase de ouvir, você já está passando por ela, porque você passou por altas e baixas e não abandonou, não parou, não desistiu. E Deus está dizendo: tem uma nova fase na tua vida. O que? Não é só ouvir. Agora você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Se tem um que acredita, levanta a mão. Deus vai fazer e você vai ver o que Deus vai fazer. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Você ouviu e Deus está dizendo: é hora de ver o que eu vou fazer na tua vida. Fecha o teu olho. Moab vai louvar a Deus. Fecha o teu olho. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer fazer algo na tua história. Deus quer fazer algo diante desse problema. Deus quer fazer algo diante desta dificuldade. Chega só de ouvir que Deus tem promessa na tua vida. Chegou o momento de ver o que Deus vai fazer. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. É hora de ver, pastor, o quê? Porque a fé é o firme fundamento. Muitas vezes das coisas que não vemos, não enxergamos, mas temos a certeza que já está acontecendo. Já está acontecendo na tua vida. Já está acontecendo na tua vida. Em nome de Jesus, é hora de ver um novo tempo de Deus na tua história. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele teve uma visão. Ele começou a enxergar o que Deus tinha para a vida dele. E Deus hoje não vai só falar. Deus hoje vai mostrar o que ele